meu querido aluno, minha querida aluna, bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. Eu falei que ia fazer assim, agora eu vou fazer toda vez Quebrando a Banca. Por quê? Quebrando a Banca é um projeto especial para ajudar você a passar no concurso da EBSERH. O que a gente quer? Deixar você no ponto. A gente já falou que a gente tem uma meta aqui de que todos os nossos alunos acertem pelo menos 85% da prova. Como é que a gente está fazendo isso? Primeiro, você tem toda a teoria lá, depois você vem para o Quebrando a Banca, onde o professor faz uma revisão, uma super revisão sobre o assunto com você primeiro, e depois ele entra direto, mergulhado, de cabeça nos exercícios. Você sabe que esses primeiros 30 minutos fica aberto para você, que a gente tem uma das nossas missões é democratizar o estudo para concurso em concurso de enfermagem, então a gente sempre faz uma primeira transmissão aberta e depois o restante do conteúdo fica todo para os alunos lá dentro da área do aluno, para quem comprou especificamente o curso da EBSERH, ou o curso de EBSERH para enfermeiro, ou o curso de EBSERH para técnico de enfermagem, ou aqueles que já eram alunos que compraram um módulo de aceleração. O módulo de aceleração tem o Quebrando a Banca IBFC, Quebrando a Banca CESP, que são transmitidos aqui durante a semana, e os 4 módulos SUS, legislação do SUS, legislação da EBSERH e raciocínio lógico, simplificado e desmistificado pelo nosso professor Adriano. Então agora você vai ficar com mais um módulo do Quebrando a Banca e faz uma competição saudável. Sabe o que você pode fazer? Enquanto o professor estiver fazendo os comentários, você diz, olha, já estudei isso, nunca estudei isso. Para quê? Para você mandar mensagem para o teu cérebro dizendo, olha, se você já estudou, cérebro, isso, só recupera essa informação. Se você não estudou, faz uma introdução dessa informação no teu cérebro para quando você estiver estudando, você já mandou uma mensagem para ele antes dizendo, olha, aprendi isso, porque disso aqui depende os meus 9.000 como enfermeiro ou os meus 4.500 como técnico de enfermagem. Então faz isso. A partir de agora, se dedica de corpo e alma a aprender tudo que você puder nesse Quebrando a Banca, tá bom? Vamos lá com um dos nossos professores excelentes. Vamos lá, vamos pra cima. E aí, galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do ENF Concursos. Professor Vitor Roberto com vocês para podermos aí darmos início a mais um Quebrando a Banca e poder aí, né, destrinchar, fazer uma revisão, né, de um assunto que cai muito nas provas de enfermagem, né, pessoal? Que é um assunto que é mais cobrado aí nas nossas provas, principalmente aí as provas, né, de concurso público, né, que fala sobre o que? As leis que regulamentam o exercício de enfermagem e o código de ética, tá? Então, olha só, nessas séries de blocos aqui, Quebrando a Banca sobre o código de ética, nós vamos estar falando, então, das leis que normatizam a profissão, né? E aí a gente tem a Lei 7498 de 86 e temos também a Lei 94406 de 87, que é o decreto, né, que regulamenta a lei do exercício profissional. Além de termos também o nosso Código de Ética, né, que foi atualizado em 2017, que é o 564, e que tem aí sido bastante cobrado nas provas de concurso. Então, pessoal, esse é um assunto que você não pode ir para a prova sem saber, tá? A gente tem que estar atento, né, às nossas atribuições enquanto profissionais, aos nossos direitos, aos nossos deveres. Lembrando que nas provas o que é mais cobrado, né, o que é mais exigido, o que cai mais é o nosso código de ética. Ainda mais que a gente pode considerar aí que o nosso código de ética é novo, que ele saiu do forno porque tem apenas aí, né, 2 anos que ele foi atualizado. Então tem sido aí bastante discutido nas provas. Ok? Bom, pessoal, para começar, nós vamos estar falando da Lei 7.498 de 86, que é a lei que regulamenta o exercício profissional de enfermagem. Bom, pessoal, nós temos a Lei 7498 e nós temos o Decreto 94406. Qual que é a diferença desses dois? Bom, pessoal, a lei, né, ela é feita no legislativo, né, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado, e o decreto ele vem, né, sancionar, ela vem regulamentar essa lei. O que nós vamos ter de diferente na lei com o decreto? A principal diferença que nós vamos ter no decreto é que o decreto, pessoal, ele não modifica a lei, ele apenas explica melhor, né? Ele detalha mais a lei. Então nós vamos ter uma detalhação melhor, por exemplo, das atribuições do enfermeiro nesse decreto.
né? Então um decreto ele não altera a lei, ele apenas detalha, ele explica e ele exemplifica, né, aquela lei. Então olha só, Lei 7498/86 é a lei que regulamenta então a profissão da enfermagem. O que ela fala no seu primeiro artigo? Olha aí, artigo 1º, é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observada a disposição dessa lei. Ou seja, ele fala que essa lei tem validade em todo o território brasileiro. Artigo 2º. A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na onde ocorre o exercício. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que para a gente poder desempenhar as nossas funções, né, de enfermeiro ou técnico auxiliar, nós, além de termos, né, que ter habilidades, estarmos, né, tecnicamente aptos a isso através de uma formação, nós temos também que estar inscritos nos conselhos regionais da área aonde nós vamos atuar. Eu, por exemplo, atuo em Brasília, então eu tenho que ter uma inscrição no Conselho Regional do Distrito Federal, que é o COREM-DF. Então, o artigo 2º ele fala que para você exercer suas atividades, seja de enfermeiro técnico ou auxiliar, você tem que estar legalmente habilitado e inscrito no seu Conselho Regional de Enfermagem. Bom, parágrafo único. A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e pelo parteiro, respeitando os respectivos graus de habilitação. Então essa é a composição da equipe de enfermagem. Nós temos aí o profissional de nível superior, que é aquele que, né, são né, denominados enfermeiros. Temos os profissionais de nível técnico, que são os técnicos de auxiliar. Aqueles de nível médio, que têm um curso, né? Hoje nem existe mais, mas aqueles que já fizeram, que são os auxiliares de enfermagem. E temos também a enfermagem, né, obstétrica, né, os especialistas aí em obstetrícia, tá bom? Artigo 3º. O planejamento e a programação das instituições de serviço de saúde inclui planejamento, programação de enfermagem. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nos serviços de saúde nós temos que ter o quê? Um planejamento e uma organização do serviço de enfermagem. Artigo 4 da Lei 7.498. A programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem. Então, a prescrição da assistência faz parte o quê? Da programação de enfermagem, certo? Vamos agora ver quem são considerados enfermeiros de acordo com a Lei 7.498 de 86, que é a lei do regulamento do exercício profissional. Então, são considerados enfermeiros de acordo com o artigo 6º. O titular do diploma de enfermeiro, conferido por uma instituição de ensino nos termos de lei. Hoje a gente sabe que nós temos aí que essas instituições de ensino que prestam, né, o serviço de educação e enfermagem, a gente eles, né, têm que ser regulamentados pelo Ministério da Educação. Segundo, o título do diploma ou certificado de obstetriz ou enfermeiro obstétrico. Lembrando que o enfermeiro obstétrico ou obstetriz, ele também é um enfermeiro generalista, tá bom? Terceiro, o titular do diploma ou certificado de enfermeiro e a titular do diploma ou certificado de enfermeira obstétrica ou obstetriz ou equivalente, conferido por escola estrangeira segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de enfermeiro ou enfermeira obstetra e obstetriz. Então, aqueles que tiveram formação no exterior de acordo com as leis próprias e que vieram para o Brasil e tiveram então o seu diploma revalidado com as normas brasileiras. Então, esses também são considerados enfermeiros. E, por último, aqueles que, não obrigados pelos incisos anteriores, obtiverem o título de enfermeiro conforme disposto no decreto 50386 de 61, né? Que é aí o decreto que regulamenta e que cria os conselhos de enfermagem.
Bom, quem são os técnicos de enfermagem de acordo com a Lei 7.498? O titular do diploma ou certificado de técnico em enfermagem, expedido com legislação e registrado no órgão competente, e o titular do diploma certificado legalmente, por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil. E os auxiliares de enfermagem, artigo 8º da Lei 7.498. Os auxiliares de enfermagem, são aqueles titulares de certificado de auxiliar em enfermagem conferido pela instituição de ensino, são aqueles que possuem o título de diploma de acordo com a Lei 282 de 56, aqueles que possuem o título ou diploma certificado de acordo com o decreto, ou melhor, de acordo com a Lei 4.024/61, são também auxiliares de enfermagem, o titular de certificado de enfermeiro prático ou prático de enfermagem, expedido até 64 pelo Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia do Ministério de Saúde. Além de o pessoal enquadrado como auxiliar de enfermagem nos termos do Decreto 299 de 67 e o titular do diploma conferido por escola e curso estrangeiro. Então a gente tem aí, que com o decorrer do tempo foi se acabando os cursos de formação de auxiliar, E aí a gente tem que aqueles que fizeram os cursos, nos anos em que se foram criados, os conselhos são considerados então auxiliares de enfermagem, ok? Bom, pessoal, então nós falamos aí basicamente o que é, e qual a diferença da lei, com o decreto. Então agora, para a gente esmiuçar, para a gente detalhar quais são as ações do enfermeiro e do técnico, nós vamos para o decreto 94.406 de 87, tá? Por quê? Porque o decreto ele me fala mais sobre as atribuições do que na lei, ele me detalha mais atribuições. Então por isso que agora nós vamos passar para o decreto, ok? Então falamos da lei, mas lá na lei eu também tenho, tá? Na lei 7498 eu tenho detalhado as funções, atribuições de cada um, ok? Aqui eu vou ter um pouco mais de atribuições, um pouco mais detalhado. Por isso que nós vamos agora falar do decreto. Bom, pessoal, já entrando então no artigo 8º do decreto, que são as atribuições do enfermeiro. Professor, é muito complicada essa questão de decorar as atribuições. Pessoal, é muito, São muitos artigos, são muitas atribuições. E aí, a gente ensina o seguinte para vocês. Bom, cabe ao enfermeiro, pessoal, incumbe ao enfermeiro 2 tipos de atividade. Aquela atividade que é exercida privativamente pelo enfermeiro e aquela atividade onde ele executa como membro executante da saúde, como membro participante da saúde, certo? E aí aquela diquinha básica na hora da prova. Quando é privativo do enfermeiro, ele está ligado à assistência de enfermagem. Vai vir essa palavrinha aí para você, enfermagem. Quando é uma atividade que cumbe ao enfermeiro como membro da equipe de saúde, ele vai vir normalmente associado à saúde, associado a ações de saúde, tá? Então, na hora da prova, para você saber, é uma atividade privativa ou é uma atividade, como parte integrante da equipe de saúde, a gente procura essas palavrinhas, enfermagem e saúde, tá? Então, olha só, é privativo do enfermeiro. Direção do órgão de enfermagem, integrante de uma estrutura básica da instituição de saúde pública ou privada e chefia dos serviços de unidade de enfermagem. Então, a direção do órgão de enfermagem de um hospital, a supervisão da chefia, de um serviço, ele é privativo do enfermeiro. Então o médico não pode ser um diretor de enfermagem? Não. Fisioterapeuta? Não. Técnico de enfermagem? Não. Para direção de serviços de enfermagem, eu tenho que é uma atividade privativa do enfermeiro. O mesmo para chefias de unidade. Organização e direção dos serviços de enfermagem, de suas atividades técnicas e auxiliares em empresas prestadoras desse serviço. Então, pessoal, empresas também que prestam serviços de enfermagem têm que ter uma organização e uma direção de um enfermeiro, tá? Então, ela é privativa do enfermeiro.
planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar serviços de assistência de enfermagem. Olha aí a palavra enfermagem. Então, olha só, privativamente, eu vou lembrar da assistência de enfermagem na hora da prova. Eu vou lembrar dessa palavrinha, tá? E a gente vai ver que quando ele é parte integrante da equipe de saúde, eu vou lembrar da palavra assistência à saúde. Então, pessoal, a gente lembra, né, que todo o processo ele é planejado, organizado, coordenado, executado e avaliado, certo? Então, esse aí, né, todo projeto, né, que vai ser executado, eu preciso, né, ter um planejamento, uma organização para ser implementado. E aí, quem vai fazer isso no serviço de enfermagem? O enfermeiro. D. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Pessoal, técnico de enfermagem emite parecer e faz auditoria e emissão sobre o processo de enfermagem? Não. Quem faz isso somente é enfermeiro. E esse, por incrível que pareça, é um dos itens que cai bastante em prova, principalmente em prova de nível técnico. Letra E. Consulta de enfermagem. Consulta de enfermagem é privativa do enfermeiro. Prescrição da assistência de enfermagem, aí a gente lembra da lei da sistematização da assistência de enfermagem, onde ele fala que as etapas da sistematização são privativas do enfermeiro, com exceção da implementação, onde a gente tem a atuação do técnico. Então, prescrição da assistência é privativo do enfermeiro. Próximo, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Privativo, tá? Então, por exemplo, pacientes de UTI. Pacientes de UTI, o cuidado, ele é o quê? O cuidado direto, ele é privativo do enfermeiro. Ah, professora, aí lá nas atribuições do técnico, vai falar que ele também faz o cuidado a pacientes graves. Aí a gente tem, porém, sob, né, uma supervisão ou auxiliando o enfermeiro. Agora, cuidados diretos a pacientes graves é privativo do enfermeiro. Próximo, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados à capacidade de tomar decisões imediatas. Então, aqueles procedimentos de maior complexidade, vamos, por exemplo, uma sondagem, ela é uma atividade privativa do enfermeiro. Então, decreto 94.406. Eu tenho atividades privativas do enfermeiro e atividades como membro da equipe de saúde. Privativa, eu vou lembrar da palavra enfermagem, né? Direção, organização, planejamento da assistência de enfermagem, consulta de enfermagem, prescrição de enfermagem, parecer, consultorias, emissões de trabalhos de enfermagem. Então eu vou focar nessa palavra enfermagem. Viu como eu falei enfermagem muitas vezes? Bom, e agora eu venho como parte integrante da equipe de saúde. Aí a palavrinha que eu vou associar vai ser a palavra saúde, tá? Então, na hora de ler sua prova, caiu uma questão falando sobre as atividades, né, de enfermeiro e técnico, mais especificamente de enfermeiro. Para saber se é privativo ou como parte integrante, a gente vai lembrar dessas duas palavras. Então, como parte integrante da saúde, ele participa no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. Então, é exclusivo do enfermeiro participar, planejar e executar programas de saúde? Não. Ele participa como membro da equipe. O fisioterapeuta participa, o nutricionista, o médico, o psicólogo. Então, é parte integrante da equipe de saúde. Segundo, participa na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. Então, olha a palavrinha, assistencial à saúde. Se fosse assistencial à enfermagem, era privativo do enfermeiro. Agora, elaborar, executar e avaliar planos assistenciais de saúde é parte da equipe integrante. C. Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública. Por que não é privativamente? Porque outros profissionais também, de acordo com protocolos, vão poder realizar a prescrição, certo? Então, prescrição de medicamentos de acordo com protocolos de programa de saúde pública é uma atividade do enfermeiro como parte integrante da equipe. Cuidado, viu, gente? Então, isso daí
pode te pegar na hora da prova, falar que ele é uma atividade privativa do enfermeiro dentro da enfermagem. A gente não vai olhar desse jeito, a gente vai pensar que, como equipe de saúde, ele pode prescrever de acordo com os protocolos. Próximo, participação em projetos de construção ou reforma de unidade de internação. Então a gente vai ter uma reforma de uma unidade, né? Vai ter a reforma de um setor, por exemplo, um setor de cirurgia. Como membro da equipe, é importante que o enfermeiro esteja presente. Enfermeira que sabe qual vai ser o melhor posicionamento da cama, como vai ser dispostos melhor os leitos, em que posição vai ficar o leito em relação ao posto de enfermagem, aquele leito vai ficar os pacientes mais graves. Então, a questão do, né, apesar da gente ter RDC 50 que normatiza, né, a questão da padronização do ambiente hospitalar, a gente sabe que o enfermeiro também, ele vai pensar nessa parte estratégica. Porta, se a cama entra, se não entra, o tamanho da porta, disposição das réguas de oxigênio, ar comprimido. Então, isso daí, o enfermeiro ele atua como parte integrante da equipe. Prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar, inclusive das respectivas comissões. Hoje a gente sabe que grande parte das comissões de infecção hospitalar dos hospitais, sejam públicos e privados, são chefiados por enfermeiros, não sendo privativo a nossa profissão, tá? Então, participar, né, de comissões de infecção hospitalar é uma atuação do enfermeiro como membro da equipe, assim também como vigilâncias epidemiológicas, ok? Participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem. Então, todo mundo, né, todo profissional de saúde pode participar, né, na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático. Hoje a gente ouve muito isso daí, a palavrinha do momento, que é segurança do paciente. A segurança do paciente ele não tem que ser feito exclusivamente por enfermeiro. Participação na prevenção e controle de doenças transmissíveis e nos programas de vigilância epidemiológica. Então eu disse isso. Então participação, né, nos controles de infecção hospitalar, participação na prevenção e controle sistemático de agravos ao paciente, participação em boletins de vigilância epidemiológica e controle e prevenção de doenças transmissíveis. Então isso daí são atividades que cumpre ao enfermeiro como parte integrante da equipe, ou seja, ele não executa isso sozinho. Prestação da assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido. Então, olha só, prestação de assistência de enfermagem, né, à gestante, a parturiente, puérpera e recém-nascido, ou seja, todo o seu ciclo, né, vital aí da saúde da mulher. Participa de programas e atividades na assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários de alto risco. Então, enquanto membro da equipe, ele também participa aí, né, na elaboração das atividades, sejam elas de saúde individual ou coletiva. Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto, lembrando que nós estamos falando das atividades privativas do enfermeiro geral, do enfermeiro, né, generalista. Nós temos aí as atribuições do enfermeiro obstetra que nós já vamos ver. Então, o enfermeiro generalista, né, o enfermeiro que não é enfermeiro obstetra, ele acompanha a evolução do trabalho de parto. Execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução, do parto sem distócia. O parto com distócia, episiotomia, episiorrafia e inclusive a aplicação de anestesia local é permitida aos enfermeiros obstetras. O enfermeiro que é enfermeiro generalista, ele apenas como membro da equipe pode executar parto sem distócia. Participação em programas e atividades de educação sanitária. Então, ele também participa, né, nas prefeituras, por exemplo, dos programas de execução de atividade sanitária. Participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada. Então, ele também participa na formação, na atualização, né, da equipe de saúde. Participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e prevenção de acidez de doenças profissionais.
Então, ele, como parte integrante da equipe, ele faz o que? Ele trabalha, né, na participação dos programas de medicina do trabalho, né, avaliando os riscos ocupacionais, avaliando a questão da prevenção aos danos e agravos ao profissional de saúde. Então, tudo isso são, né, atividades que incumbem o enfermeiro como parte integrante, tá? Então, lembra da saúde? Então, assistência à saúde, vigilância epidemiológica à saúde, segurança segurança do paciente, controle de infecção hospitalar, tudo são atividades do enfermeiro como parte integrante. Prescrição de medicamento de acordo com programas de saúde, então, são partes integrantes da equipe. Participação na elaboração e operacionalização no sistema de referência e contra-referência. Então ele participa, né, na elaboração e operacionalização dessa questão do sistema de atenção, nível primário, nível secundário, como que vai ser o fluxo, né, dessa referência e contra-referência. Ou seja, na gestão da saúde pública, o enfermeiro ele está como parte integrante da equipe multiprofissional. Participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência à saúde. Então ele também trabalha no desenvolvimento tecnológico, no aprimoramento, né, de tecnologias voltadas ao atendimento à saúde. E participação em bancas examinadoras em matérias específicas de enfermagem, nos cursos para provimento de cargo ou contratação de enfermeiro ou pessoal e técnico auxiliar de enfermagem. Bom, pessoal, lembra que eu falei para vocês? O decreto, então, ele vem especificar, né, todas essas ações que já estão contidas de forma mais objetiva e mais específicas lá na Lei 7.498, ok? Professor, então não muda? Não, não muda. O que acontece é que o decreto ele traz mais esmiuçado, ele traz mais detalhado essas ações do enfermeiro e do técnico de enfermagem. Olha aí. Quais são as atividades, né, que cabe aos enfermeiros obstetrizes ou enfermeiros obstétricas? Primeiro, prestação de assistência parturiente ao parto normal, né? Então, prestação da assistência. Lembra lá no enfermeiro generalista, ele participava, né, durante o parto normal, ele não prestava assistência. Segundo, identificação das distócias obstétricas e tomada de providência até a chegada do médico, né? Então, ele pode aí, né, identificar as distócias e tomar decisões até a chegada do médico. E por último, realização de episiotomia e episiografia com anestesia local quando necessário. Isso aí cai muito em prova. Então, ele coloca lá na prova, o enfermeiro obstetra, né, ou com certificados de obstetriz, eles realizam parto normal com distócia, episiotomia e epiografia, exceto com aplicação de anestesia local. Porque anestesia local é muito comum achar que é um procedimento médico. Mas no caso da ginecologia obstetrícia na enfermagem, o enfermeiro que tem essa titulação, ele pode realizar a anestesia local, tá? Tá no decreto, isso daí é possibilitado ao enfermeiro obstetra. Bom, e ao técnico de enfermagem, para a gente finalizar então a nossa aulinha sobre a lei e o decreto que regulamenta o exercício profissional. O técnico de enfermagem ele vai fazer tudo, né? Mas assistir ao enfermeiro, né? Então, além de fazer tudo, ele vai dar banho, vai fazer a medicação, vai fazer anotações de enfermagem relativas a sinais vitais, intercorrências, vai, né, auxiliar o enfermeiro em procedimentos. Ele também vai assistir ao enfermeiro em algumas etapas, como planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência à enfermagem. Então ele pode participar do planejamento, da organização, da execução e da supervisão? Pode, desde que ele esteja assistido pelo enfermeiro. Na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves. Então, olha só, ele vai auxiliar o enfermeiro, ele vai assistir ao enfermeiro que vai cuidar de pacientes em cuidados intensivos, em cuidados graves. O cuidado direto a esse tipo de paciente é privativo do enfermeiro. Então, cuidado com isso na hora da prova. Cuidados diretos ao paciente grave, ao paciente em cuidado intensivo, é privativo do enfermeiro. Agora, a prestação
de cuidados do técnico de enfermagem pode ser realizado desde que ele seja assistido pelo enfermeiro. Próximo, prevenção e controle de doenças transmissíveis em gerais em programas de vigilância epidemiológica. Então ele pode participar? Pode, desde que tenha na coordenação ou no gerenciamento um enfermeiro. Na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, então ele também participa, né, como parte integrante de membros da equipe, mas ele tem que estar assistido pelo enfermeiro. Na prevenção e controle sistemático a danos físicos que podem ser causados a pacientes durante assistência à saúde. O que são esses danos físicos? Né? Aquelas metas de segurança do paciente. Então o técnico ele também participa como membro das comissões de segurança do paciente. Lembrando, assistido pelo enfermeiro. Na execução dos programas referidos no artigo 8º. Então, executar atividades de assistência à enfermagem, executadas privativas do enfermeiro e as referidas no artigo 9º. Né? Então, ele vai poder fazer as atividades desde que esteja assistido por um enfermeiro. E por último, né, ele vai integrar o quê? A equipe de saúde. Então ele vai executar, né, as atividades de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, ou seja, vai executar tudo, exceto aquelas privativas do enfermeiro. E no planejamento, né, de vigilância sanitária, planejamento epidemiológico, segurança do paciente, infecção, prevenção de infecção hospitalar, isso daí ele tem que estar supervisionado pelo enfermeiro. Então é importante esse tópico 2 do artigo 10. Ele vai executar todas as atividades de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro e as referidas no artigo 9º, que são aquelas que incumbe, né, da enfermeira ou do enfermeiro obstetra, ok? Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui e depois nós vamos estar falando um pouquinho do Código de Ética. Então, rapidamente, lembrando, nós temos a Lei 7.498 e o Decreto 94.406. O decreto, ele não altera a lei. O decreto, ele apenas especifica, ele detalha, ele dá mais informações sobre, né, os artigos contidos na lei. E aí na lei a gente tem então as atividades do enfermeiro, aquelas que lhe são privativas e como membro integrante da equipe. Temos as atividades desenvolvidas pelos enfermeiros obstetras e também as atividades desenvolvidas pelos técnicos, que vão ser todas as atividades, exceto as privativas do enfermeiro e as atividades que cabe ao enfermeiro obstetra, além das atividades assistidas ao enfermeiro. Ok? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Essa aula fica por aqui. E se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora. Essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam o conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu?
A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas a prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação da EBSER simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, ó, de 392 páginas, com toda a teoria, exercícios, ó, isso aqui, ó, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, ó, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora, se você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 reais, em 12 vezes de R$ 24 reais, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas e muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 reais, ou 12 vezes de R$ 28,70.
Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo. Mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297. Ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então, se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso da EBSER é daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acessa agora enfconcurso.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, e está escrito lá, aprovado. E em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni.
Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. O meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Meu nome é Kelly. Meu nome é Rafael. Tinha aquele problema de cursinho online. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. Sempre fiz cursinhos presenciais. Meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos, e estudava em média, assim, quando eu não estava trabalhando, que era um dia sim, um dia não, 12 horas por dia. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Eu que tinha tanta dificuldade de concentrar nas aulas, de pegar aquele conteúdo. A minha maior dificuldade antes de encontrar o pessoal do ENF Concursos foi a extensão de materiais, né, que a gente procura na internet. Tava muito vago e o tempo estava corrido também. A minha maior dificuldade em estudar para concursos é o horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. Eu sabia que tinha que estudar algumas matérias que são essenciais. No início dos meus estudos, né, posso dizer que a minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos, né, conciliar os meus plantões. Eu descobri o ENF Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso, também que passa pela mesma situação, que somos enfermeiros, trabalhamos em longas jornadas de plantões e muitas vezes não temos tempo, né, de assistir às aulas presenciais. Eu sempre tive muita dificuldade para estudar enfermagem, qualquer outro assunto que seja, através da leitura. Eu tinha dificuldade para fixação, para memorizar aquilo que foi estudado através da leitura, né? E a minha segunda dificuldade era fazer um planejamento de estudos. Antes, eu estudava de forma aleatória, né? Não tinha um planejamento, eu começava estudando português e 20 minutos depois eu estava estudando SUS. Eu não tinha um direcionamento, né? Eu me formei enfermeira no ano de 2008 e não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum. Porque tudo quanto é lugar que eu ia procurar, sempre queria uma enfermeira que tivesse experiência, no mínimo 6 meses de experiência. Como que eu ia ter experiência se ninguém me dava a oportunidade? Era bem complicado. Trabalho de segunda a sexta e também sou plantonista em um hospital. Estudava em média 3 horas por semana, geralmente à noite, logo após o trabalho, e tive que me abdicar nos finais de semana para poder estudar um pouco mais. Só que chegou uma hora que eu não tinha mais grana de passagem para gastar com lanche, então estava faltando, não estava sendo vantagem fazer os cursinhos presenciais. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo digo que, se não, os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho, que eu trabalhava numa empresa privada, tá? Aí eu chegava à noite e estudava, e o material todo disponibilizado. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. Eu vi na internet o ENF Concursos e resolvi pagar o curso para ver como que era. Vi os cronogramas, o meio de como passar num concurso. Comecei a ver as videoaulas, assistir as videoaulas. Então, o ENF Concurso tirou todas as minhas dúvidas. Os professores estão de parabéns, porque eles ensinam retirando todas as dúvidas. É como se a gente estivesse dentro da sala de aula com eles. Tá para vencer agora, tá? O meu contrato, que é 1 ano, não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF Concurso, para quem não tem grana, para quem não tem tempo. Professores qualificadíssimos. Eu aconselho todos vocês a fazerem, porque, olha, muito bom. O corpo docente do ENF Concursos é muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa,
tão explicativa que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. É muito empolgante. Com o ENF Concursos eu consegui ter esse direcionamento. E com o ENF Concursos eu consegui, superar essa dificuldade, porque eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Eu já consigo me planejar, Eu tenho meu esquema da semana, o que eu vou estudar durante a semana, as matérias, subdivididas. Então, o ENF Concursos me ajudou bastante. Então, o ENF Concursos me disponibilizou, através de sua plataforma do aluno, videoaulas, me disponibiliza apostilas, questões de prova, do qual se tem uma ampla e vasto conteúdo para se passar no concurso público. Eles têm todos os assuntos que você precisa para os concursos que são realizados aqui no Brasil. Todos os assuntos abordados pelos concursos, o ENF Concursos tem. As aulas, elas são bem objetivas, bem dinâmicas, elas são focadas. Os professores ensinam o que realmente cai na prova, o que me ajudou bastante. O ENF Concurso mudou totalmente a minha vida. Hoje eu consigo aprender através das aulas, aprender muito e consigo massificar, ficar bem fixo aquela disciplina que eu tinha bastante dificuldade. O meu rendimento acadêmico nunca mais foi o mesmo. Por meio das redes sociais, por meio do site, do YouTube, das videoaulas. Olha, meu rendimento melhorou. Me ajudou bastante em algumas aprovações. Com o cronograma que tem no site, eu consegui mexer, auxiliar assim um pouco e modificar o meu horário para poder bater nas coisas que eu quero, que é o meu objetivo. É um ensino de uma forma muito acessível, uma forma muito fácil, uma forma muito gostosa de você aprender. E graças a vocês, fui reconhecido como destaque acadêmico esse semestre. Hoje eu sou funcionária pública de uma prefeitura, da cidade de Pati de Alferes. Eu sou técnica de enfermagem. E na mesma época eu passei por um outro concurso do Hospital da Mulher, aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSER de Sergipe, como técnico de enfermagem. Depois que eu adquiri esse curso, as coisas mudaram. As aprovações vieram. Com os estudos eu consegui passar em 2 seletivos. Eu fui tendo mais foco, fui indo melhor em concursos. Hoje em dia eu já passei em 3 concursos públicos. Eu amei, eu não me arrependo. Uma equipe tão boa dessa, apesar de eu ser um aluno, nós conseguimos o 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pedras no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Então, eu desejo a todos boa sorte e obrigado, família ENF Concursos. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. Hoje sou muito grato ao ENF Concurso. Compre o curso do ENF Concursos porque é muito bom. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.